E o tema que a gente escolhe nessa noite, agendado com a nossa companheira Isabel, que não tem a oportunidade de estar hoje conosco, tem colaborado durante muitos e muitos anos aqui nas exposições doutrinárias, mas hoje não lhe é possível. Então, nós trazemos aqui esse capítulo dessa obra que nós temos falado aqui. É um livro que foi premiado na categoria de espiritualidade. Um livro que nos foi trazido por Humberto de Campos. Humberto de Campos pertenceu à Academia Brasileira de Letras. Quando Francisco Cândido Xavier lançou o seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, Humberto de Campos encontrava-se encarnado e teve a oportunidade de pegar no livro e fazer uma análise da mediunidade daquele jovem de Minas, Chico Xavier. O tempo passa, Humberto de Campos desencarna, chega no mundo espiritual e é convidado por Emmanuel, guia de Chico Xavier, para que pudesse escrever algumas páginas pelas mãos do médium. Anos mais tarde, quando as mensagens vieram à luz, a família de Humberto de Campos achou que Chico Xavier estava querendo ganhar dinheiro às suas custas, divulgando o nome daquele autor. Aí a espiritualidade tem uma ótima forma de resolver isso, né? Humberto de Campos Espírito continuou escrevendo por Chico Xavier e passou a assinar Irmão X. Quando vocês encontrarem obras assinadas por Humberto de Campos ou por Irmão X, é o mesmo espírito. E acabou a confusão. Muito bem. Nesse tema do bom ânimo, nós vamos falar de Bartolomeu. Daqueles apóstolos de Jesus, havia um que se chamava Bartolomeu. E Bartolomeu costumava estar junto a Jesus, observando, colaborando, também era pescador. E Bartolomeu, certa feita, estava ali, junto com seus pensamentos, com as suas ideias. Imagina estar assim ao lado de Jesus, que tudo sabia e tudo captava. É como se você ficasse mergulhado no clima psíquico vibratório de Jesus, do Nazaré. E Bartolomeu estava num momento menos bom da sua vida emocional. Por quê? Descreve Humberto de Campos que Bartolomeu era triste. O Espírito não escreveu, Bartolomeu estava triste. Bartolomeu era. Como nós. Nós às vezes estamos tristes. E às vezes nós constatamos que nós somos. Tenhamos motivos de estarmos em cima ou embaixo, nós estamos sempre. Independente da motivação, independente daquilo que aconteça à nossa volta. Bartolomeu era triste. E inúmeras vezes o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Inúmeras vezes Jesus surpreendia Bartolomeu absorvido, pensativo, meditando, com as suas questões mais íntimas. E aí, ele aproxima-se de Jesus. Imagina você se aproximar do Cristo e contar para Jesus todas as suas angústias. Você vai dizer assim, Senhor, o Senhor tem tempo para mim? Por quê? Porque o meu rol é muito grande. Eu tenho muita coisa para contar. Então, vem lá o texto dizendo que o mestre exclamou timidamente. Bartolomeu vira-se para Jesus e diz, mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Será que às vezes a gente sabe explicar
a motivação das nossas tristezas? Muitas das vezes também não. Sentimos aquele clima mental, sentimos aquele ambiente emocional, tentamos respirar fundo e sair daquela faixa, e sair daquela onda. Por quê? Se a gente fica, a gente cada vez está mais no buraco, está mais embaixo. Então esse era o estado de Bartolomeu. E por que Bartolomeu estava triste? Por que Bartolomeu era triste? Ele vira-se para Jesus, eles estão ali conversando, e ele diz assim: por toda parte, por onde eu vou, aonde eu estou, com quem eu partilho, com quem eu converso, eu vejo a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Em outras palavras, o que Bartolomeu identificava? Bartolomeu identificava o mal que vai no mundo, as trapaças, as vinganças, as artimanhas, o crime, o delito, o que era passível de punição, aquelas injustiças, como também pode acontecer com qualquer um de nós, em determinado momento, sentir-se indignado, sentir-se revoltado, sentir-se insatisfeito com as coisas que acompanham. Às vezes alguns dizem assim: não, eu não sou desse mundo, eu não sou desse mundo. Enquanto outros que dizem assim: não, eu não volto mais aqui, eu não reencarno mais, nesse mundo não. Por quê? Porque a gente julga, é só impressão, que a gente já merece um mundo melhor. A gente tem essa percepção, né? Quando a gente poderia pensar também que nós somos a mudança desse mundo. Nós podemos fazer alguma coisa para as coisas melhorarem. E aí, Jesus está ali, ouve Bartolomeu, e ele diz para Jesus, olha que coisa interessante, ele diz assim: desde que eu conheci o Senhor, quando o Senhor anunciou que o seu reino não é desse mundo, eu me enchi de esperança, eu tomei uma lufada de ar fresco, de renovação, eu comecei a ter uma expectativa mais otimista, mais positiva. E aí, Jesus disse para ele assim: a nossa doutrina, referindo-se ao Evangelho, aquilo que Jesus trazia, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. Evangelho quer dizer Boa Nova, boa notícia. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Se é uma boa notícia, então tem que nos deixar empolgados, tem que nos deixar seduzidos, deve nos deixar encantados, alegres, felizes, sem mau humor. A interrogação de Jesus para Bartolomeu é profunda. A nossa doutrina é a do Evangelho, é da Boa Nova. E você já viu, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Aí Jesus conversa mais um pouco com ele e diz assim: eu não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. São palavras de Jesus se dirigindo a Bartolomeu. A minha intenção, o meu objetivo, o meu propósito é acender o bom ânimo no coração de vocês. Eram pescadores, homens simples, eles não eram influencer, eles não estavam trabalhando nas redes sociais,
ali para Jesus. Não eram pessoas influentes naquela sociedade. Homens e mulheres simples. Não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Olha que ele tinha vários discípulos e cada um com a sua característica. E Bartolomeu está ouvindo. E pelas tantas, Jesus dirige-se para Bartolomeu e diz assim: Bartolomeu, você está constatando os males que existem no mundo, as dores que se tem na vida, a luta de cada um. Diz-se esperançoso e empolgado pela boa nova que eu trago. Estou aqui procurando levar o bom ânimo ao coração de cada um de vocês, mas existe uma coisa importantíssima que eu preciso te acrescentar. Bartolomeu ficou tomado de surpresa e com os olhos acompanhou Jesus. E Jesus diz assim: o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Quando nós falamos na alma das criaturas, nós estamos falando na unidade. Você é uma unidade, ela é outra unidade, ele, por sua vez, é outra unidade. Os povos, nós temos um contingente muito mais numeroso. O que Jesus diz assim? Para que esse evangelho, para que essa boa nova possa florescer. Olha a ideia da semente, a semente que vai ao solo, a semente precisa passar pelas transformações necessárias para que possa consolidar suas raízes e poder se erguer para novamente romper a terra e florescer, e dar flores e dar frutos. Antes de florescer, o evangelho para florescer, ele tem que começar na alma das criaturas. Tem que ser de um a um. Tocou você, toca seu filho, toca sua filha, toca seu esposo. Como nós somos assim muito gregários, a gente quer levar todo mundo lá de casa, né? É bom para mim? É. Então eu quero levar todo mundo. Encontramos pessoas que, ao encontrarem o caminho da luz, ao encontrarem o caminho do bem, elas são tomadas de uma empolgação tal que elas querem, entre aspas, colocar todo mundo no céu. Elas vão, mas querem colocar todo mundo no céu. Mas olha a palavra de Jesus para Bartolomeu. Bartolomeu, o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas. Depois que frutificar na alma das criaturas, ela vai frutificar no espírito dos povos. Esses indivíduos, eles vão arrastando outros. O que acontece com Simão Pedro? Simão Pedro acompanhava Jesus, também era um pescador. Na hora da negação, o que acontece? Olha lá o galo cantando. E ele negando e o galo cantando. E ele negando e o galo cantando, Jesus crucificado. Depois que o tempo passou, que começaram as perseguições, Simão Pedro dizia assim: eu, Pedro, acompanhei o Nazareno. Eu o vi multiplicar pães e peixes para alimentar uma multidão. Eu vi o paralítico voltar a se mobilizar. Entretanto, na hora decisiva, eu não consegui. E o neguei por 3 vezes. Mas hoje,
eu estou aqui para poder dizer para vocês que mesmo considerando os nossos erros, as nossas lutas, nós não devemos desistir. Olha o discurso de Simão Pedro. Primeiro Simão Pedro é tocado no coração. Depois ele começa a arrastar as outras pessoas. Paulo de Tarso, a mesma situação. Eu, que me chamava Saulo, e agora me chamo Paulo, era doutor da lei, e fiquei extremamente aborrecido quando eu comecei a ouvir dizer que esse carpinteiro que andava por aí era o Filho de Deus e era maior do que Moisés. Maior do que Moisés ele não era, não. E passou a perseguir os cristãos. Até ele bater de frente com quem? Com Jesus. Em pleno sol do meio-dia, na entrada da cidade de Damasco. Essa unidade, esse ser único, que é Paulo de Tarso, a partir do momento que o Evangelho lhe floresce no coração, ele passa a arrastar outros. No momento em que Jesus diz, o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas. Antes de frutificar para o espírito dos povos, tem que começar em nós. Tem que começar em nós. Mas eu já faço a minha parte. Que bom. Sinal de que você já começou a dar um passo. O outro do seu lado também deu. Isso vai mudar. E Jesus fica ali conversando com Bartolomeu até o momento em que, dando a explicação por que as pessoas desanimavam, ele diz: em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra somos nós, estão sempre desalentados, sem alento, sem bom ânimo, sem coragem. E nós observamos e acompanhamos isso no nosso dia a dia. A gente tem medo de ser feliz, tem medo de ser alegre. Mas por quê? Porque pode acontecer alguma coisa ruim, mas pelo menos viva a alegria agora. Olha só. Não, depois eu vou me arrepender. Depois você vai se arrepender de estar alegre, bem disposto, animado agora. E se vier uma fatalidade, se vier uma luta, se vier uma dor, gente, isso faz parte da vida de todo mundo. De todo mundo. Quem é crente, quem não é crente, quem tem fé, quem não tem fé. Quem acha que está em paz, quem acha que está atormentado. Quem é branco, quem é preto, quem é rico, quem é pobre. Ou vocês conhecem alguém que diz assim: fulano tem uma vida perfeita. Se eu tivesse a vida de fulano. A gente às vezes pode até dizer isso, porque não sabe dos conflitos de fulano, das lutas de fulano. São as palavras de Jesus para Bartolomeu. O que acontece na terra é que a maioria dos seus viajores estão sempre desalentados. É preciso ter bom ânimo, alegria de viver, começar por agradecer as coisas boas que a gente tem. Mas eu vou agradecer por quê? Isso é resultado do meu trabalho, do meu esforço. Pois é, mas você teve saúde, que a providência te ajudou. Eu queria ver você trabalhar e ganhar o seu dia a dia doente. A gente começa a fazer uma análise sobre a questão do bom ânimo e vemos que não podemos andar desalentados. Você imagina você tomar um comprimido, um remédio, achando que vai fazer mal. Qual é a primeira coisa que vai fazer bem? Não, vai fazer mal. Eu sabia. Para que eu ia tomar? Porque sabia. O
comigo é sempre, olha só, comigo é sempre assim. Não é sempre assim, mas a gente passa a afirmar que é sempre. Olha só, já colocou em 100% das ocasiões, quando às vezes lá, uma vez ou outra, pode acontecer, como acontece com todo mundo. Então os viajores da terra, esclarece Jesus a Bartolomeu, estão sempre desalentados. E ele dá uma explicação no texto, sabe qual é? É que nós na terra, nós ainda não aprendemos a aceitar a vontade de Deus. A gente quer impor a nossa vontade. A oração do Pai Nosso é uma exaltação. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente estiver encarnado na terra e no céu, desencarnado, reencarnou na terra, desencarnou no céu, voltou para a terra, encarnou na terra, desencarnou. É a vontade de Deus. Não é assim, gente? Porque a gente, não, é só nessa vida. O dia que eu estiver lá no mundo espiritual, claro que eu vou estar num bom lugar, né? Vai ser muito melhor, não vou ter os problemas daqui. Será? Ou a gente passa por lá de lá igual um chato, uma chata, reclamando, se queixando. Gente, é essa explicação que Jesus dá a Bartolomeu, que era triste, ele não estava, ele era. Como muita gente é visitado. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que você encontra lá, capítulo 5, a melancolia, que era o termo da depressão utilizado no século XIX. Kardec colocou lá, escolheu lá. Sabeis porque de vez em quando apossa-se de vós uma tristeza que não sabeis explicar de onde vem. Ora, porque muitas vezes tu te recordas do teu próprio passado. Às vezes a gente chora hoje, está triste hoje, pelas dores de ontem. Assim, mas eu não sei o mal que eu fiz. Não precisa saber. Pela consequência, você pode imaginar que boa coisa não foi. Não tem jeito. Senão você sentiria o quê? Paz, alegria, bom ânimo, coragem. Olha só, aí Bartolomeu, que Bartolomeu estava lá embaixo, né? Jesus não vai com meia dúzia de palavras me levar nessa. Aí ele pergunta a Jesus: mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Aquilo que o senhor me explica, eu fico mais desanuviado, eu me sinto mais leve. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Interrogou Jesus assim direto. O Evangelho, conhecer a tua boa nova, saber da tua boa nova, exige de nós, exige, ele não disse pede, solicita, exige de nós fortaleza permanente. Aí Jesus lhe dá uma resposta: a verdade não exige, transforma. Quantas vezes que a gente chega perto de alguém e diz: escuta aqui, olha, eu vou te dizer umas verdades, e a gente manda a pau. Não é assim? As palavras de Jesus: a verdade não exige, transforma. Isso quer dizer o quê? Se você encontrou o Evangelho de Jesus para a sua vida, encontrei, está bem com ele? Tô. É o seu caminho? É. Ótimo. Alguns vão dizer assim: escuta, é assim, eu estou bem,
Mas como é que eu faço para trazer aquela turma que está lá em casa? Porque olha, meu marido também está precisando, minha mulher também está precisando, eu também tenho um filho que também precisa, eu também tenho um neto. Porque a gente encontra o caminho da luz. E é mais do que natural que a gente queira levar aqueles que amamos junto conosco. Mas a gente não pode impor. A gente não pode impor. Você tem que acreditar. Não acredito, e daí? Não estou com vontade. Não encontrei argumento. Aquilo que para você é argumento, para mim não é. Aquilo que para você chega, para mim não chega. Então, se a gente já encontrou o caminho da paz, o caminho da luz, a gente vai tranquilo, gente. Se nós somos católicos, a gente quer levar a família para o nosso caminho. Se somos evangélicos, queremos levar a família, os amigos, todo mundo para o caminho evangélico. Se somos espíritas, nós não mudamos, a gente quer transformar. E não adianta, olha o que Jesus falou para Bartolomeu, antes de atingir os povos, tem que atingir a individualidade, tem que começar de você. Tem que começar de você. A verdade, Bartolomeu, ela não exige, ela transforma. E quando você se transforma, você acaba arrastando os outros atrás de você. Se você diz assim, olha, tem que ter fé, tem que ter coragem e tudo, mas na hora do momento do testemunho, na hora do momento da provação, na hora da expiação, você é o primeiro a gritar, você diz assim, cadê a tua fé? Ué, o que te deu? Cadê os espíritos amigos? Cadê a sua coragem? Se um caminho de luz não serve para a gente, não vai servir para os outros. Se serve para a gente, vão identificar e nos dizer assim, como é que você consegue? Como é que você é capaz? Como é que você já conseguiu chegar nesse ponto? Olha, eu não acreditava em conversa nenhuma dessas que você falava de espiritismo, mas agora eu quero saber mais um pouquinho. Porque se fosse eu, aí a gente está transformando. Está se transformando e levando naturalmente os outros conosco. Mas aí, Bartolomeu volta a interrogar Jesus. No Jesus ali, quem é que não fazia pergunta? E quando os negócios do mundo nos são adversos, e quando tudo parece em luta contra nós, Jesus lhe responde fazendo uma pergunta. Bartolomeu, qual o melhor negócio do mundo? Qual o melhor negócio do mundo? Porque o Bartolomeu estava ali, sobretudo focado nas questões da materialidade. E Jesus estava lhe levando a mensagem no âmago da espiritualidade. São duas dimensões, não está uma contra a outra. A visão espiritual nos permite compreender melhor a vida espiritual. Nos dá uma abrangência maior. Olha aqui. Não será Jesus fazendo outra pergunta para Bartolomeu? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Não será que essas dificuldades, que essas lutas, que essas enfermidades, que esses conflitos, que essas situações de insucesso na vida material, que as perdas que você tem,
Não será um convite de Deus para te fazer despertar, para te fazer amadurecer, para você abrir os olhos espiritual? Pergunta Jesus. Bartolomeu, você acha que ele ficou quieto? Bartolomeu aguentou Jesus e voltou a carregar. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Não é justificável a gente ficar triste quando alguém que amamos nós perdemos? E Jesus volta a fazer outra interrogação. Mas, Bartolomeu, quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Você não está perdendo, em outras palavras. Você está devolvendo o seu amor para as mãos de Deus. Você devolve o Pai querido, o Pai amado, para as mãos de Deus. Você devolve o filho, a filha amada, para as mãos de Deus, que um dia te entregou. Então, Jesus consola o coração de Bartolomeu. Bartolomeu tinha ficado órfão. Bartolomeu tinha perdido a sua mãe. Encontramos muitas pessoas que dizem: eu não sei o que vai ser de mim. O dia que minha mãe morrer, eu vou morrer também. O dia que meu pai morrer, eu não aguento mais, eu vou também. Mas a gente acha que essas coisas acontecem na vida para nos dar uma sentença de vida ou de morte? Ou nos fazer amadurecer, perceber que ali existe convites da vida para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, porque o seu ser amado, numa outra dimensão, ele continua te acompanhando nas alegrias e nas tristezas. E aí, gente, o que aconteceu? Bartolomeu estava consolado, afastou-se da presença de Jesus. Ele, que era triste, foi meditar em tudo aquilo que Jesus contou, em tudo aquilo que Jesus falou. E aí Bartolomeu, aconteceu com ele uma coisa que acontece conosco. A gente pega, tem o conhecimento espiritual, lê os livros que nos explica, ouve palestra, aprofunda, participa de estudo, e a gente fica cheio. Estou cheio de conhecimento, estou preparado. Vou eu para a minha vida. E aí Bartolomeu foi para a vida dele. A mãe, ele tinha perdido. Quando chega em casa, o pai, que sempre foi um homem rude, lhe tratava de forma áspera, tosca. Os irmãos não se entendiam com ele de forma nenhuma, o acusavam, havia intriga. Ele foi para o comércio do peixe, era pescador, e lembrou-se das palavras de Jesus. E, ao invés de transmitir a sua amargura, o seu desgosto, a sua tristeza, ele começou a meditar naquilo que Jesus lhe explicou. E passou a ter uma postura diferente. Lembrou-se que o meu reino não é desse mundo, mas que para chegar nos povos tem que começar no meu coração, sem que eu tenha que dizer que os outros têm que se melhorar primeiro para que eu comece a fazer a minha parte. Se depender dos outros melhorar primeiro para você fazer a sua parte, você não faz a sua parte nunca. Porque você vai sempre encontrar esse ou aquele que não faz a sua parcela. E nós não vamos responder pelo que os outros fazem. Nós vamos responder pelo que nós fazemos.
Se nós queremos ver a melhoria do mundo, essa melhoria do mundo tem que começar na gente. Aí Bartolomeu parece um pouco a gente no Natal, né? Vamos, preparamos tudo, queremos que tudo corra bem. Às vezes temos famílias que se entendem lindamente, é uma beleza, é um momento único. Às vezes a gente fica fazendo ginástica, né? Botando paninho quente aqui, põe paninho quente aqui, fulano, faz favor, vê se você não falta, Beltrano, veja lá. Ai, quando chega o dia de Natal, a gente parece que tomou uma tarefa. Assim, o Natal tem que passar rápido, porque eu não estou aguentando mais. Gente, foi isso que aconteceu com Bartolomeu. Bartolomeu sabia que tudo, tinha estado com Jesus e voltou para a vida dele, que é como a gente faz. A gente volta para a nossa vida, com a família dele, com as lutas, com as dificuldades, com os irmãos, com o pai, com a saudade da mãe que havia desencarnado, com as dificuldades com as pessoas com quem ele tinha o comércio do peixe. E aí passaram um tempo, Jesus, alguns dias depois, estava pregando novamente, a população começou a chegar, começou a envolver, e aí ele escuta Jesus a ouvir na sua pregação a parábola: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo, dando aqui os valores da vida material confrontado com os valores da vida espiritual. O sofrimento que pode nos deixar as questões da matéria e os sofrimentos que podem nos deixar as questões da alma. E aí, Jesus pregando, Bartolomeu, a linha do seu olhar cruza com a linha do olhar de Jesus, e é nessa hora que Jesus pousa o olhar sobre Bartolomeu, contando aquela parábola. Então um homem tinha um tesouro, sabia que o tesouro estava escondido naquele terreno, saiu, vendeu tudo que tem, chegou ali, comprou aquele terreno, como se os tesouros da terra pudessem lhe saciar as necessidades da alma. E aí, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda não se desfizera, para adquirir um tesouro divino no campo infinito da vida. É nessa hora que Bartolomeu percebe que ele ainda trazia muito de vaidade, ele trazia muito de orgulho, ele achava que as pessoas tinham que se submeter à sua forma de ver, o seu entendimento, que as pessoas não estavam no seu... E nesta hora, ele, ao invés de se elevar orgulhosamente, egoisticamente, ele começa a se alinhar espiritualmente. Ele começa a perceber, através da humildade das suas necessidades, que ele estava triste, que ele era triste por muitos dissabores da vida terrena, da vida material. E aí o texto encerra dizendo: enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. Gostaria de encerrar esse nosso encontro de bom ânimo para que nós refletíssemos qual tem sido
o sabor das nossas lágrimas, através da nossa sensibilidade, dir-nos-ão, é salgada. Não, não, não. Eu não me refiro do sabor das nossas lágrimas. Eu me refiro da carga emocional. Porque quando tristes, como Bartolomeu era, as nossas lágrimas muitas vezes são de tristeza, de revolta, de indignação, de tortura. E às vezes nós não desferimos alguns golpes na vida simplesmente porque não podemos desferir. Porque se pudéssemos, estaríamos deitando essas lágrimas e libertando de uma forma muito dolorosa. Mas essas lágrimas também podem ser lágrimas de alegria. As nossas lágrimas podem ser lágrimas de bom ânimo. Temos o Natal à porta. Reencontraremos com algumas criaturas que o sorriso, as lágrimas, o aperto de mão, o abraço, a confraternização poderá ser de alegria. E se a gente tem algumas lágrimas de tristeza e outras de alegria, vamos trabalhar, porque já conhecemos a boa nova de Jesus, para que a nossa vida, caso tenha lágrimas, nós possamos convertê-las, como aconteceu aqui com Bartolomeu, em lágrimas de alegria, porque a gente já entende, porque a gente já ama sem exigir, porque a gente já tolera, porque a gente já aceita familiar difícil, a gente já olha para ele, a gente já olha para ela dizendo assim, alguma coisa a providência divina tem a finalidade de me fazer aprender para ter você como filho, para ter você como irmão, para ter você como pai. E aí a gente vai dizer assim, muito obrigado, minha gratidão, a vida está me proporcionando bom ânimo. Vamos ficar por aqui, vamos fazer a nossa prece. Tal qual, como se voltássemos à Palestina de então, num encontro muito especial com a coragem, o dinamismo e a psicologia profunda do nosso Mestre Jesus. Doce amigo, te agradecemos a noite que nos oferece, permitindo, fazendo uma pausa na nossa vida corrida para compreendermos a figura única de Bartolomeu, aturdido na sua melancolia, na sua tristeza, na sua depressão, como muitos de nós, por vezes, estamos diante da existência. Ah, querido amigo, nesta noite, te rogamos que a bênção do conhecimento do teu Evangelho tenha a capacidade de promover as nossas lágrimas de tristeza em lágrimas de renovação, de alegria, de saudade construtiva, de ação benéfica em prol do bem comum,
Doce Jesus, eis que é Natal. E a sua presença, uma vez mais, é recordada e enaltecida em todos os recantos da terra. Permita, doce amigo, que também dentro de nós, pela renovação, que não espera nada do próximo e tudo se doa, começando de si mesmo, que possamos agir a fim de que este planeta, este mundo, seja um lugar melhor de se viver, de se renascer, de desencarnar. Abraça os nossos seres amados, os que partiram há muito ou há pouco tempo, aqueles que estão lúcidos e despertos, aqueles que ainda encontram-se sonolentos e confusos. Rogamos-te, Jesus, que o teu Natal, que na terra chega também para eles aonde estiver, também possa ser um momento de luz, de esperança, de despertamento. Atende os nossos irmãos que te suplicam por uma saúde melhor, seja ela do corpo, emocional, psíquica e espiritual. Visita, doce amigo, nossos irmãos nos hospitais, nas ruas, nos lares, nas casas dedicadas às crianças, aos presídios, em toda sorte, onde encontramos a dor e o desalento. Vem, Jesus, uma vez mais, conduzir-nos a essa estrada de te servir, aceitando a vontade divina e contribuindo para que sejamos mais um agente de renovação para um mundo melhor. Guarda-nos sob o teu bom ânimo nesta noite sempre. Fica conosco, querido amigo Jesus.